Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro e o Câmara Repórter começa falando sobre eleições. Faltam poucos dias para o pleito municipal que acontece neste domingo e nós vamos conferir como anda o comportamento do eleitor nas ruas. A menos de uma semana das eleições, Priscila ainda não sabe em quem vai votar para prefeito e vereador. Até o momento também não tive credibilidade dos que estão se elegendo, né? Sim. E aí, se não tiver em quem votar? Nulo. Stephanie também não decidiu o voto. Eu não voto na capital. Eu voto no interior, então eu ainda não vi uma pessoa que me represente. O pleito de 2016 acontece com várias mudanças na lei eleitoral, entre elas a redução do tempo de campanha, o que é apontado como um dos fatores que desperta o desinteresse do eleitor. Parece estar havendo uma mudança, né? A própria legislação eleitoral, as mudanças recentes na legislação eleitoral, sobretudo aquelas mudanças que atingiram a propaganda eleitoral, têm contribuído para despolitizar o debate e não trazem nenhum efeito útil, nenhuma contribuição útil para a democracia. Por quê? Porque limita, né, a exposição das plataformas dos candidatos, dos programas dos candidatos, e é isso que interessa ao eleitor. Interessa ao eleitor saber o que o candidato se propõe fazer, conhecer a história do candidato e saber também se o que ele está propondo tem seriedade, né, tem condições de realmente ser implementado. Apesar da redução do tempo de propaganda eleitoral, o cientista político alerta para a necessidade de votar consciente e buscar informações sobre os candidatos. O eleitor precisa saber votar conscientemente. O voto consciente é o antídoto contra essa despolitização da política e contra essa descaracterização da democracia. Então é preciso que o eleitor procure fontes alternativas de informação, né? Essas fontes existem, estão não apenas disponíveis na internet, mas em outros meios também. É preciso procurá-las, é preciso se informar melhor, é preciso conversar, né? É preciso fugir um pouco da mídia hegemônica para que se possa realmente formar uma opinião própria e votar conscientemente. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Natal para o dia de hoje. A candidata do PSDB, Márcia Maia, participa às 14h de plenária no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte. Às 15h, concede entrevista aos alunos da UNP. Às 16h, participa de caravana na Cidade da Esperança, Cidade Nova e Nova Cidade. E às 20h, participa de jantar de adesão à campanha. Robério Paulino, do PSOL, participa às 14h de ato no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E às 16h de debate no IFRN. Rosália Fernandes, do PSTU, participa às 19h de reunião com a coordenação da campanha. Fernando Mineiro, do PT, participa às 14h de sabatina no Conselho Regional de Arquitetura e às 16h de debate no IFRN. Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, participa às 14h de encontro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Às 15h, concede entrevista aos alunos da UNP e às 16h participa de debate no IFRN. Os candidatos Carlos Eduardo, do PDT, e Kelpis Lima, do Solidariedade, não enviaram as agendas até o fechamento do jornal. Vamos mudar de assunto. O governo do estado deve concluir finalmente o pagamento dos pensionistas do Rio Grande do Norte amanhã, dia 27. No último sábado foram pagos os vencimentos de quase 500 pensionistas que recebem entre R$6.000 e R$9.000. Já na terça serão creditados os pagamentos acima de R$9.000, totalizando uma folha de 12,33 milhões de reais. E o tema agora é o Jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo em Natal. A venda dos ingressos foram suspensas no final de semana. A determinação judicial foi motivada por problemas nas vendas online. Milhares de torcedores que compraram os ingressos para o jogo Brasil e Bolívia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 tiveram a confirmação da compra do bilhete e logo depois receberam a informação de que a aquisição estava cancelada. Esses ingressos seriam colocados à venda hoje, mas diante de uma ação do Ministério Público, a Justiça decidiu suspender a venda desses ingressos já comprados, até que seja justificado o cancelamento de todas as compras. Houve uma concentração enorme a nível nacional na aquisição. Daí, ocorreu algumas situações num número pequeno em relação ao que foi consolidado, que está sendo já reparado pela própria empresa responsável pela venda
desse produto, que é o jogo da Seleção Brasileira de Natal. O presidente da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol, José Vanildo, explicou que a empresa responsável pela venda dos ingressos está analisando os cancelamentos indevidos. Daqueles compradores que consolidaram a venda, certamente vão ter direito a receber, e já estão recebendo. Aqueles que, por motivos diversos, que não a compra efetiva, não terá direito à aquisição do ingresso. Por exemplo, o cartão vencido, o número ou o valor da possibilidade de compra superior. São vários setores isolados. O alcance do benefício dessa ação vai se restringir àqueles que a venda foi consolidada e depois rejeitado o recebimento, a entrega do ingresso. E quem quiser ver a seleção em campo pode comprar os ingressos nas lojas físicas a partir do dia 29. E agora uma notícia boa na área da saúde. As cirurgias ortopédicas que estavam suspensas por irregularidades no pagamento devem ser retomadas esta semana. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde após firmar um termo de cooperação com a Secretaria de Saúde de Natal. Com o acordo firmado, serão destinados recursos para os prestadores de serviço, a fim de complementar os valores da tabela do SUS. Desta forma, o secretário do Estado espera resolver o problema dos pacientes que aguardam na fila pelo procedimento. E hoje a Câmara dos Vereadores de Natal homenageou o pastor Dalmo Henrique. Ele recebeu o título de cidadão natalense. Veja como foi a sessão solene. Natural do Rio de Janeiro, o pastor evangélico Dalmo Henrique mudou-se para Natal ainda na infância. Na capital potiguar se destacou pelas obras de evangelização e ações de cidadania voltadas às famílias carentes do loteamento Jardim Progresso, na zona norte da cidade. A relevância do serviço social prestado na periferia foi reconhecida pela Casa Legislativa por meio de um título de cidadão natalense. O pastor Dalmo Henrique desempenha um grande trabalho de evangelização e também um trabalho social, atendendo as comunidades carentes. Então, nada mais justo do que essa cidadania outorgada hoje pela casa ao pastor Dalmo Henrique, pois ele já é realmente um cidadão adotado pela cidade, pelo trabalho social que faz. A homenagem foi proposta pelo vereador Júlio Protásio, atendendo a uma sugestão do servidor da Câmara, Manuel Messias. É um reconhecimento pelo trabalho dele na comunidade. Eu já estou com ele já faz quase 7 anos, conheço a índole dele, conheço a dedicação dele pela comunidade, conheço o trabalho dele a fundo, né? A família, o pastor que ele é, o amigo, um pai, entendeu? Então, assim, eu tenho muito respeito por ele porque ele é uma pessoa totalmente dedicado à obra do Senhor. A solenidade reuniu familiares e fiéis que congregam na igreja dirigida pelo pastor Dalmo Henrique. Emocionado, o homenageado agradeceu pelo reconhecimento dos serviços prestados. Para mim é uma alegria muito grande esse reconhecimento. A gente cria até mais ânimo para trabalhar, né? E eu quero agradecer a todos os vereadores, o presidente da Câmara, Franco Capistrano, como também o autor, o nosso querido Júlio Protásio, e a todos que compareceram aqui nessa sessão. Que Deus continue abençoando e dizer que estou muito alegre por ser agora um cidadão natalense, né? Parabéns ao novo cidadão de Natal. E nesta terça-feira, dia 27, uma sessão solene proposta pelo vereador Sandro Pimentel homenageia os 20 anos da Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte. A sessão acontece no plenário da Casa às 6h30 da noite. E na quarta-feira, dia 28, o vereador Franklin Capistrano entrega 5 títulos de cidadão natalense às 5 horas da tarde. Lembrando que a TV Câmara vai transmitir ao vivo todos esses eventos. E assim nós terminamos o Câmara Repórter de hoje. Outras notícias do Legislativo Municipal você acompanha no Câmara Repórter, segunda edição. Até mais.